Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos escuta aí do outro lado, estamos aqui com mais um Ineditados Conversas para Além do Livro. Feliz 2024, vamos voltando com mais uma temporada do nosso podcast da editora UFSM. E para esse primeiro programa de 2024, estamos com Lauren Pérez Lorenzoni, que é a nossa pró-reitora adjunta e coordenadora de transferência de tecnologia e propriedade intelectual, representando a Pró-Inova, nossa pró-reitoria, que é a caçula das pró-reitorias aqui da UFSM. Lauren, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jéssica. Cumprimentar todos, né, que estão nos ouvindo e agradecer o convite, né, para falar um pouco da nossa pró-reitoria, né, mais nova, né, na instituição, a Pró-reitoria de Inovação e Empreendedorismo. Vamos lá. Primeiro, conta pra gente um pouco da tua história, porque eu percebi aqui que tu é contabilista aqui da UFSM e tu iniciou cedo a carreira de contabilista escolhendo o técnico, lá em Rosário. Isso? Perfeito, isso aí, Jéssica. Como é que foi a tua... perceber, assim, que essa carreira, que esse caminho era interessante ou podia te trazer alguma coisa diferente? Bom, como falaste, né, o meu cargo aqui é de contadora. Eu no ensino médio, na escola, eu gostava muito de matemática. Então, no ensino médio, na escola onde eu fazia o ensino médio, em Rosário, também tinha o técnico em contabilidade no turno inverso, né, à noite. Então, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu também ingressei no técnico em contabilidade, na expectativa que tivesse muito a ver com matemática. Mas na verdade, a contabilidade, ela tem uma matemática muito básica, né? Então, a essência dela não é essa, né? Ela tem muito mais a ver com legislação, enfim. E a ideia de nas fazer... ciências humanas, né? Isso, sociais aplicadas, né? Então, eu acabei percebendo... A ideia era só fazer o técnico em contabilidade, não seguir com a graduação nessa área. Mas eu acabei me interessando pela área e daí sim prestei o vestibular, né, para ciências contábeis, onde gostei muito e me identifiquei muito, né, com a graduação. E aí tu veio para a UFSM, mas já foi mais tarde, né? Tu veio primeiro para Santa Maria fazer tua graduação. Isso, eu vim para Santa Maria estudar no cursinho pré-vestibular, fazer a minha graduação. E durante a minha graduação, eu trabalhei no escritório de contabilidade. Trabalhei poucos meses numa empresa e depois no escritório de contabilidade, supervisão, onde eu posso dizer que cresci profissionalmente. Mas, quando estava perto de me formar, na perspectiva, né, do que iria fazer, eu percebi que eu não me enxergava num escritório de contabilidade com 40, 50, 60 anos. Então, eu busquei alguns empregos em empresas que julgava que a minha atuação seria mais efetiva, mas nesse meio do caminho apareceu o edital da Polícia Federal, onde também me identificava muito, né, com a atuação. Daí eu estudei para o concurso da Polícia Federal alguns meses, né, pedi demissão, estudei alguns meses para o concurso da Polícia Federal e surgiu o concurso aqui na UFSM. Daí eu fiz o concurso aqui na UFSM em junho de 2012, eu me formei em janeiro de 2012, em junho de 2012 fiz o concurso aqui e passei. Então, em 2013 fui chamada e ingressei aqui. E por curiosidade, que cargo que era esse na polícia? Era de agente. De agente. Isso, de agente da polícia. E até a vaga era lá pro Acre, né? E eu assim, não tem problema, vamos lá. Mas aí corajosa. Sim. Mas daí, são poucos meses, né, para passar num concurso, né, da Polícia Federal. Então, acabei não passando, e daí prestando concurso aqui.
e acabei me identificando também com as atividades aqui dentro da UFSM, né? A gente sempre dá uma olhadinha, né, no currículo do nosso entrevistado, e eu percebo que tu participou também da comissão de bens intangíveis, né? Inventário de bens intangíveis aqui da UFSM. E esse termo me chama muito a atenção, porque a gente, quando fala na questão patrimonial, normalmente as pessoas relacionam muito com o objeto, a casa, mas existem muitas coisas que fazem o cerne de uma instituição e que são essas questões intangíveis. No nosso caso aqui, claro, todas as estruturas que a gente tem dentro da UFSM, elas são voltadas para as pessoas. Mais do que tratar do prédio ou disso ou daquilo, são os alunos. Nosso objetivo fim é a formação, né? Então, como é que isso se estabelece dentro da tua história aqui dentro da universidade e que, em certa medida, te conduz para voltar essas atividades para o setor hoje que tu trabalha? Porque a Pró-Reitoria de Inovação, ela traz um olhar dentro das atividades institucionais, é um olhar considerado, vamos colocar entre aspas, assim, amplamente diferente do que aquela instituição que às vezes está muito arraigada em algumas tradições, algumas coisas. A gente, com isso, pretende aliar a tradição, mas também com a inovação, quer dizer, pensando a instituição como algo que é, por excelência, essa geradora de futuro, né? De visões possíveis de futuro, né? Como é que isso se amarra da tua vida, nos teus olhares, e a tua vinda para o UFSM e o teu encontro com a Proinova? Perfeito. Bom, pelo cargo, né, de contadora, eu desde o início participei dessa comissão, porque é necessário, é obrigatório fazer o levantamento dos bens tanto tangíveis quanto intangíveis da universidade. Então, é composta uma comissão, né, por áreas, né, e daí nessas últimas eu estava na comissão dos bens, né, intangíveis, né, digamos assim. E eu iniciei a minha carreira aqui dentro da universidade no Centro de Ciências Rurais, no financeiro do Centro de Ciências Rurais, onde eu fui muito bem acolhida e tenho um carinho muito especial, né, pelo CCR. E daí tive a oportunidade, no final de 2015, de trabalhar, né, na antiga Agência da Inovação, na Agitec. Que a Agitec foi implementada em março de 2015. E eu tive a oportunidade de, já no final de 2015, participar, né, dessa construção, né, da inovação dentro da universidade. Conta pra gente como é que foi essa experiência, porque tu pegou ainda essa parte embrionária, que depois veio se tornar a Proinova, não é? Sim. Então, eu tive essa, digamos, oportunidade por ter a graduação, né, em contabilidade. Fui trabalhar com um foco maior na transferência de tecnologia, né, na coordenadoria de transferência de tecnologia. Com um foco, na época, mais a formalização, né, dos projetos, né, a análise, né, de plano de trabalho, né, dos projetos. E também veio da gestão anterior, né, que antes era o professor Hélio, o professor Tiago e o Silon, com um desafio, que é de mensurar o que é desenvolvido dentro da universidade. É valorar as tecnologias desenvolvidas dentro de uma universidade. O que é um desafio muito grande, né? Então, porque quando a gente fala de evaluation, de valorar uma empresa, já tem mecanismos e tem históricos, né, mais pré-determinados. Quando a gente fala em tecnologias que muitas vezes estão incipientes e às vezes nem tem mercado ainda, se torna um desafio maior ainda. Então, pesquisando sobre, eu percebi que não iria, digamos, ter essa metodologia, digamos assim, só pesquisando. Então, pesquisando fora de um PPG, digamos assim. Então, eu estudei, primeiro fiz como aluna especial, né, na engenharia de produção, que era, digamos, o PPG mais vinculado ao desenvolvimento de uma metodologia para isso.
E fiz um ano de aluno especial e depois consegui entrar, né, no núcleo de competitividade e inovação, né, lá do CT, né, junto com o professor Siluk. E daí eu tive a possibilidade de desenvolver, né, uma metodologia mais ampla, né, que desse esse suporte, né, para a coordenadoria de transferência de tecnologia. E, claro, né, não existe, né, bala de prata, né, para essa questão, e é um tema que não é trivial e não se esgota numa dissertação, né. E já pensando aqui, eu fico imaginando quantas coisas em cada PPG, né, PPG Programa de Pós-Graduação, para quem nos escuta, é uma das siglas que a gente usa aqui, né, genericamente, né, PPG é um programa de pós-graduação. Aí tem o programa lá da economia, aí tem o programa das agrárias, tem o programa da odonto, e assim vai. Quantas coisas são delineadas dentro de vários projetos e vários laboratórios de cada curso que muitas vezes, naquele momento, por algum motivo da própria tecnologia da época, não vai adiante. Mas não é um conhecimento perdido. Ele é um conhecimento que pode ser retomado, às vezes, dali 5, 10 anos e se transformar em alguma coisa. Então, um trabalho, fazer uma espécie de mapeamento, muitas vezes o professor que está encarregado da pesquisa, ele também não tem a noção dessa possível historicidade do que ele está pesquisando, que pode ser transformado em um produto, pode ser transformado em uma tecnologia viável, que talvez até nem para a área dele, mas para uma área afim ou para uma outra área, um biomaterial que ele descobre que não cabe naquele momento, mas cabe em outro. Existe como fazer um mapeamento disso? Bem interessante a tua colocação, que vai muito ao encontro do que nós fazemos, né, e que nós buscamos fazer ali na ProInova. A minha dissertação, ela digamos, a metodologia que depois agora está sendo aprimorada até é para valorar, é para quantificar, né, o que é desenvolvido. Mas o que tu traz para a conversa é muito interessante, porque é um desafio para os grupos de pesquisa saber e entender o seu potencial e ter toda essa rota tecnológica, desde a pesquisa básica até estar pronto para ser devolvido para a sociedade. Exatamente. Através das empresas. E, para isso, a gente precisa criar mecanismos para auxiliar tanto esses PPGs, esses grupos de pesquisa, e é isso que nós viemos atuando, né, e estamos em constante planejamento para que a gente possa dar esse suporte. Né, para que a gente consiga enxergar o potencial que tem em cada grupo, em cada centro, né, de ensino, para que a gente possa devolver para a sociedade o que é desenvolvido, né, aqui dentro. Uhum. Eu fico imaginando que, além do registro, que acredito que faça parte do banco de dados que vocês consultam, né, o registro de um projeto, como é que é feito esse mapeamento? De onde vocês conseguem as informações mais fidedignas para compor esse mapeamento mesmo que é feito, né? Eu acredito que seja um arcabouço, às vezes, quase hercúleo ou intangível, né? Melhor das palavras, intangível, porque tem muita coisa que acontece dentro do laboratório ou dentro de uma disciplina que talvez o próprio coordenador da pesquisa não tenha como mensurar naquele momento a importância do que está sendo produzido ali. Teria que ser feito quase que em retrospectiva, algumas análises, né? Olhando e vendo o que se gerou de algo que começou talvez 3, 4 anos atrás. Isso. Em relação ao mapeamento da universidade, até nós estamos aqui com um programa dentro da política da inovação para a gente mapear toda a infraestrutura da universidade, para nós termos o entendimento do potencial em cada área, tanto de tecnologias protegidas, quanto de grupos de pesquisas existentes, projetos, né, em potencial e professores com expertise, né, nessas áreas, para esse mapeamento. Nós, enquanto pró-reitoria, nós temos a Coordenadoria de Empreendedorismo, né, e a Coordenadoria de Transferência de Tecnologia, Propriedade Intelectual,
depois, de repente, eu até... Isso, detalhar um pouco mais aí, nos falar mesmo qual é que é a estrutura, né? Isso, acho que seria interessante colocar a estrutura para colocar essa demanda dentro da estrutura, né? Então, nós temos essa coordenadoria de empreendedorismo, que é liderada, né, pela professora Carmen, que ela é responsável por difundir a cultura do empreendedorismo dentro da instituição. Cultura, que é outra palavra muito importante. A palavra do dia, cultura do empreendedorismo. Exatamente. E não necessariamente, essa cultura do empreendedorismo, não necessariamente é abrir uma empresa, né? Claro. Vai muito além, né? E não só para discentes, para docentes, para gestores. E uma iniciativa muito interessante, né, que a coordenadoria também tem atuado, é junto com a prefeitura também de Santa Maria. Então, o ano passado foi feito algumas ações, né, com escolas, né, de ensino fundamental do 9º ano de uma escola pública, onde foi feita uma maratona de inovação. Então, para além de dentro da instituição, também tem ações para fora da instituição, né? E até essa coordenadoria, né, teve 21 maratonas de inovação, né, no ano passado, impactando mais de 1.000 pessoas, né, desses discentes, docentes, né, e gestores, com 35 alunos bolsistas. Então, o impacto ele é muito interessante para a universidade. E para a comunidade. Para a comunidade. E essa cultura de empreendedorismo faz com que os pesquisadores, toda essa comunidade, tenham um olhar diferenciado para o que está sendo desenvolvido. E com isso, acaba tendo um olhar de como vai ser transferido para a sociedade. E para isso nós temos a Coordenadoria de Transferência, Tecnologia e Propriedade Intelectual, que antes, com a Agitec, eram coordenadorias separadas de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, mas nós entendemos que não de nada adianta nós protegermos algo dentro da instituição, que isso tem um recurso público, enfim, se nós não pensarmos em transferir o que é protegido aqui para a sociedade. Então, para isso, nós nós unimos essas duas coordenadorias para que tenha esse olhar também, né, na hora de proteger uma tecnologia. Então, nós temos esse núcleo daí de propriedade intelectual responsável por proteger todas as tecnologias geradas, né, e que tenham potencial de transferência, né, na universidade. Quem procura o que é passível de proteção para fazer um comunicado de criação são os inventores que nos procuram. Então, não somos nós que fizemos esse mapeamento na universidade. Nós recebemos esses inventores e fizemos essa triagem, né, para verificar se é passível de proteção ou não e se tem esse viés, né, de ter essa possibilidade de transferência, né. Para vincular, digamos, a propriedade intelectual, nós temos o núcleo de prospecção e valoração, que é um núcleo que foi implementado agora com a Pró-Reitoria, que ele é responsável por toda essa interação entre universidade e empresa. Ele é responsável por ofertar essas tecnologias protegidas para a sociedade, ele é responsável também por prospectar possíveis projetos, editais de fomento também, que é um pilar muito forte, né, dentro desse núcleo. Inclusive, nos 2 últimos anos, nós conseguimos aprovar em editais 60 milhões, né, para dentro da universidade, uma captação externa, né? Então, isso é muito, muito bacana. Por meio, são parcerias público-privadas? Como é que funciona? Não, esses editais, editais de recurso público, que nós... voltados para a tecnologia. Voltados para a tecnologia, para algumas áreas, né, específicas. Então, a gente dá esse suporte para o pesquisador. E o pesquisador monta a proposta, ou a empresa, né, que é a proponente, né, que submete, né, a proposta, e com isso nós conseguimos aprovar uns 60 milhões. Além disso, tem as parcerias público e privada, né, que tem também os recursos, que o ano passado foi fechado uns 15 projetos, salvo engano, dos 25 milhões. Então, o ano passado, agora de 2023. E além disso, também o núcleo é responsável por trazer essa robustez e essa segurança jurídica na valoração das tecnologias, né?
E de nada adianta de nós termos, né, todo esse viés de propriedade intelectual, de prospecção, para ter essa interação, né, com a indústria, que tem um tempo diferente do nosso. E o objetivo principal é a gente diminuir essa simetria da informação, né, entre as partes, se nós não pensarmos na agilidade processual dentro do setor. Então, para isso, nós temos o núcleo de apoio a projetos, que a Lovânia, né, que lidera nesse núcleo de apoio a projetos, que faz toda essa agilidade processual. Então, assim, se em algum setor o projeto está parado alguns dias, a gente já aciona o setor, tem alguma coisa que a gente pode auxiliar, do porquê que está parado, além de ter uma constante construção de novas resoluções e instrução normativa para trazer essa agilidade processual e ver se não tem como, digamos, enxugar o trâmite sem perder a segurança jurídica. Uhum. Para isso, nós temos o apoio, né, bem significativo da Pró-Reitoria da Administração, da Pró-Reitoria de Planejamento, que sempre a gente está se reunindo em grupos para pensar nesse viés. Então, tem esse núcleo de apoio a projetos para fechar em relação à formalização. Então, formalização desde projeto de pesquisa e desenvolvimento, projetos de prestação de serviço, acordo de cooperação técnica que não envolve financeiro, os licenciamentos, cessões. Então, toda essa formalização vinculada ao setor produtivo, ao privado, quem faz essa formalização é a coordenadoria, né, por meio desse núcleo de apoio a projetos. E então, fala um pouquinho como é que a Agitec foi se transformando lá no 2015, praticamente 10 anos atrás, como é que foi verificada dentro da instituição essa necessidade? Uma necessidade de adequação, talvez, a tempos que se apresentariam, porque a instituição sempre teve alguma geração de patentes. Alguns cursos são mais notórios, né, para geração de software, mas a questão burocrática, em especial no Brasil, é muito grande para conseguir com que exista a efetiva proteção dessas informações, né, a geração das patentes propriamente ditas. E quando a gente se vê nesses tempos diferentes, né, o tempo do mercado é um tempo diferente do tempo da universidade, porque aqui a gente está lidando com a geração dessas tecnologias, dessas informações, com testes, com verificações. Embora existam ciclos de aprendizado, eles têm seus tempos. E não necessariamente o tempo vai se refletir no mercado, que é uma coisa que está muito mais vinculada com concorrência, com ganhos mais materiais, que aqui não é que a universidade não precise, mas o aprendizado entra num primeiro plano. Os ganhos financeiros, eles estão, não é que não sejam importantes, mas eles estão num outro patamar. E o mercado não, essa lógica se inverte. Então, muitas vezes a gente sabia de pessoas que tinham feito alguma descoberta interessante, alguma coisa interessante, mas ao ter que lidar com esses tempos de mercado, dizia, não, isso não é para mim. E eu acho que a Agitec vem muito nesse momento, né, de conduzir, de fazer como diálogo. Né? Conta como é que foi esse momento histórico. Sim. É interessante que a gente vem amadurecendo, né? Não só a UFSM, como o país, né? E esse desafio de transferir o que é desenvolvido dentro de uma universidade não é só nacional, é mundial. Claro que em diferentes níveis, né, de maturidade, né? Mas sim, é um desafio, né, mundial. Na verdade, a propriedade intelectual, ela já se constituiu na universidade desde meados de 2001. Em 2004, veio uma legislação trazendo essa obrigatoriedade de todas as instituições terem os NITs, né, que é o Núcleos, né, de Inovação Tecnológica, responsáveis pela proteção do que é desenvolvido dentro da universidade. Isso em 2004. Mas a universidade foi vendo que teria que integrar essa gestão de propriedade intelectual, empreendedorismo, né,
e transferência de tecnologia. Para isso foi criada a Agitec, né, em 2015, com esse viés, com essas 3 coordenadorias, né, empreendedorismo, propriedade intelectual e transferência de tecnologia. A Agitec era a agência? Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia. E dentro dessa coordenadoria de empreendedorismo, nós tínhamos as nossas incubadoras, né? Que hoje é a nossa incubadora Pulsar, que também está dentro do parque, né? Que eu não comentei ainda, que está dentro do parque, que faz parte da ProInova, né? Mas enfim, vinculando, né, a agência de inovação. Então, em 2015, a universidade percebeu essa importância. Né? Então, foi encomendado esse projeto, mas era uma agência vinculada ao gabinete do reitor. Mas se vê, né, com todos os direcionamentos, né, e como está indo até a ciência, né, a gente percebe a importância, né, da inovação. E a gestão viu essa importância da inovação como um pilar da instituição. Então, junto com o ensino, com a pesquisa e com a extensão, também vem a Pró-Reitoria da Inovação como um pilar de inovação importante para a universidade, passando, né, pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão, porque a inovação ela é transversal, né? Ela não é só para tecnologias, assim, até uma questão, né, que tu comentaste em relação ao financeiro, né? Porque muitas vezes a gente enxerga a transferência de tecnologia em relação ao financeiro. Não necessariamente. Nós temos vários acordos de cooperação técnica que não envolvem financeiro. E sim tem um impacto nas empresas, na sociedade, com geração de renda, com geração de empregos. Nós temos também, até estamos trabalhando, né, num edital com tecnologias para ser disponibilizado para o setor público de forma gratuita, com metodologias de ensino, ferramentas de ensino que a gente pode auxiliar, que são protegidas e que a gente pode auxiliar o setor, o ensino público, né? Uhum. Então, isso também são questões bem relevantes, né? E quando a gente fala em financeiro, em transferência de tecnologia, o nosso papel é atribuir o valor justo. Não é de nenhuma forma inviabilizar o negócio. Exato. É para que os inventores tenham, digamos, um prêmio, né? Uma forma de reconhecimento. É uma forma de reconhecimento, um prêmio do que foi desenvolvido, né? E também a universidade possa, com uma parte, reinvestir em inovação. Ainda mais nós sendo uma universidade pública, a gente precisa ter esses mecanismos para reinvestir em inovação. Por exemplo, né, tanto esses quanto os projetos, né, de captação externa, nós temos um fundo que é da política de inovação, onde nós captamos, né, o ano passado ele foi investido 3 milhões nesse fundo de política de inovação. Esses 3 milhões foram distribuídos em 28 projetos de inovação para que a gente possa potencializar. Um deles é o que eu comentei no início, em relação ao mapeamento da universidade, dos potenciais em cada área, porque é um desafio nosso. Né? Enquanto universidade, sabermos o nosso potencial para que quando nós tivermos alguma possibilidade de interação, nós termos isso mapeado, para que a gente possa mostrar a nossa universidade. Sem querer fazer um trocadilho aqui, mas isso nos permite inventar coisas. Por exemplo, isso que tu falou dessa maratona de empreendedorismo junto das escolas, quer dizer, tudo soma recurso. As escolas, muitas vezes, elas não têm como... em geral, nós sabemos que elas não têm como custear nada. Elas esperam que alguém consiga promover as atividades lá com um mínimo de investimento da parte delas. Mas então a gente é que tem que cumprir, em certa medida, com esse papel de conduzir. Exatamente. E isso precisa de verba. Exato. Então, em várias ações, às vezes temos muitas vontades, mas não tem como cumprir com tudo, né? Exatamente. Então, nós temos muita coisa planejada, muita coisa bacana, assim, que tá por acontecer, e muitas coisas só foi possível por conta desse recurso que foi reinvestido. Um exemplo até que até convido, né toda a comunidade, né, a participar, que é de um programa de inovação com a Emerge. Nós contratamos uma empresa para capacitar toda a universidade nesse quesito, né, de inovação.
para ver quais são os mecanismos, né, de transferência de tecnologia, como gerir um laboratório, como mapear, né, como fazer o levantamento do custo do laboratório. Então, essa empresa vai fazer uma capacitação geral, né, e vai selecionar 10 tecnologias para que a gente possa, para que juntos pesquisadores e a empresa façam um modelo de negócio e a gente faça rodada de negócio com empresas, possíveis empresas interessadas naquele projeto ou tecnologia. Então, esse programa só foi possível... É um catalisador, né? Juntando quem tem a tecnologia e o interessado na tecnologia. Exatamente. Então, é um programa... E sem falar que esse programa vai fazer com que a nossa equipe se capacite para que a gente tenha a independência para nos próximos anos nós conseguirmos gerir, né, esse programa. Um outro programa também que foi em decorrência dessa política é um programa de inovação aberta que terá início, né, no CCS, que o lançamento também é essa semana, só que é com foco no Centro de Ciências da Saúde. A professora Maria Denise, né, que é a diretora lá do CCS, tinha um recurso, né, da política de inovação e investiu também nesse projeto. Também com uma empresa, né, auxiliando, né, essa capacitação do CCS, esse diagnóstico, né, das demandas de mercado, né, para dentro do CCS, essa vinculação com possíveis propostas, prospecção de possíveis empresas interessadas e também rodadas de negócio. Claro que esse do CCS, ele é mais aprofundado. A gente dá um suporte maior do que esse inicial que eu comentei, né, com a Emerge, que a gente vai ter uma capacitação para toda a universidade, para todas as áreas. Mas esses programas só são possíveis por conta desse recurso do Fundo da Inovação. É uma forma de colocar em diálogo essas... oportunizar, né? Oportunizar esse diálogo de diferentes frentes e dentro da instituição, né, voltando à palavra que foi usada antes, né, cultura, eu observo, até porque dentro ali da editora nós temos a nossa livraria, nós temos parceiros comerciais para fazer a divulgação, a distribuição dos nossos livros. Então, embora nós tenhamos toda uma estrutura acadêmica para a produção desses livros, na hora de eles serem comercializados, bom, aí a gente entra nessa parte mercado, né, diálogo com o mercado. E os nossos professores, autores, acabam muitas vezes tendo que exercer o papel de vendedores das suas obras. Então, nós temos esse diálogo constante com eles do pensamento empreendedor, no sentido de, é sua obra. Orgulhe-se da sua obra, orgulhe-se da sua produção. Ah, mas eu não sei vender. Não, mas não é vender. Fale do seu trabalho. Do quanto esse trabalho te encanta, por que te moveu a escrever sobre isso e não sobre outra coisa. Então, é uma mudança de pensamento sobre o ato de vender, muito entre aspas, esse termo, vender, não como uma atividade de autopromoção ou de autoengrandecimento. Não, é sobre o conteúdo, sobre o saber, sobre o conhecimento que foi gerado a partir daquilo ali. Então, às vezes, é só uma mudança de foco naquilo que está sendo trabalhado, é uma mudança de perspectiva. E isso faz com que as pessoas se deem conta, se enxerguem como autores. Que até então, às vezes, até isso é difícil, é uma mudança de pensamento, né? Ah, eu não sou apenas, ou né, também se apenas entre aspas, né? Ah, eu sou professor, eu vou lá e dou minha aula, isso aqui, é só um material que eu juntei durante 20 anos e criei um livro. Gente, são 20 anos, é uma curadoria, orgulhe-se. Então, esse tipo de pensar mesmo é muito importante para que a gente consiga fazer até uma divulgação efetiva do próprio conhecimento científico, para que feche esse ciclo generativo, né? Não, perfeito, assim, a colocação. E para que a gente tem o conhecimento, né? É para difundi-lo, né? Então, fazer chegar na sociedade. Fazer chegar na sociedade. Então, por que não difundir para além da sala de aula? Então, olha só, nós temos pesquisadores assim, relevantes, assim, com histórico e com pesquisas assim que a gente precisa realmente mostrar,
Né? Que nem tu falaste, né, em relação, tem que difundir esse conhecimento. Da mesma forma, nós temos diversos laboratórios e grupos de pesquisa que têm essa dificuldade. E é super natural isso, porque a essência é acadêmica, a formação é essa. Então, para isso que nós precisamos criar esses mecanismos de incentivo à inovação para que a gente dê suporte a esse pesquisador. Mas por esse suporte, né, tu falaste que vocês, enquanto editora, deram, né, ao pesquisador, isso é fundamental. Assim como a ProInova tem o objetivo de criar também esse mecanismo e dar esse suporte aos pesquisadores. Nós também estamos trabalhando no projeto estruturante, né, para laboratórios, para que a gente possa, desde o laboratório que precisa entender dos tipos de projetos, né, que existem na universidade, em relação a laboratórios multiusuários, né, a centros, né, de pesquisa, institutos, a diferenciação conceitual, em relação à propriedade intelectual, em relação a modelos de negócios, até essa tecnologia ser valorada ou esse serviço ser atribuído um custo até chegar ao mercado, a gente precisa prestar esse suporte, mas para isso a gente precisa ter esses projetos estruturantes para que a gente mude realmente, voltando, né, a cultura da universidade, para que a gente dê esse suporte, né, porque é super natural. O pesquisador vai muitas vezes, né, na ProInova e entende muito, né, da sua pesquisa, porém essa vinculação, né, com o mercado, a gente precisa prestar esse auxílio, que é o nosso papel, o nosso objetivo, né. A gente fala em transferência de tecnologia, né, e a gente vê o quanto pode, né, impactar, né, o que está sendo transferido, né, para a sociedade, né. Nós temos tecnologias que diminuem custo, aumentam receita de uma planta de biodiesel. Nós temos agora, né, agora há pouco nós fizemos um licenciamento de know-how, né, que é algo que não é passível de proteção, porém a gente transferiu, né, para uma empresa local, a Engal, onde ela desenvolveu um produto que aumenta a produção, né, de forma muito significativa. Então, assim, o impacto que tem do que é gerado aqui é gigante. A gente só precisa criar essas ferramentas e esses facilitadores para que a gente possa, né, transferir o conhecimento que às vezes está ali parado no laboratório, como comentaste. Bom, nós sabemos aqui da instituição de laboratórios que prestam serviços, às vezes em nível mundial, né, recebendo amostras de outros países para fazer determinadas análises e mandar os resultados. Então, querendo ou não, nós estamos inseridos em um mercado global, né, seja de prestação de serviço, ou seja de geração de conhecimento, né, como um todo. E nada mais justo do que essa troca ser intermediada de modo que, em certa medida, não só a pessoa que desenvolveu esse conhecimento tenha o seu reconhecimento, mas a instituição, para que a comunidade saiba que isso foi gerado dentro da instituição. Isso é uma devolutiva também que a instituição faz para a sociedade por meio de uma empresa, ou por meio de uma parceria público-privada, ou por meio até de uma prefeitura, de um órgão público, né? E essa historicidade acaba sendo registrada por meio de uma pró-reitoria que agora se incumbe de fazer essa devolutiva, né, de registrar essa devolutiva. E conta pra gente alguma situação, pode ser hipotética, mas assim, de algum caso que tu te recorde, de que um profissional chegou com uma determinada demanda e que teve um diálogo com alguma instituição e a situação hoje pode ser visualizada, né, na nossa realidade, assim. Por exemplo, me veio à cabeça agora a questão das placas fotovoltaicas, que o pessoal aqui da engenharia já veio comentar também, que foi via Agitec, as empresas começaram, e hoje são empresas que estão aí na rua, né? Começaram dentro da incubadora. Começaram dentro da incubadora.
Perfeito. Até cabe ressaltar, né, a implementação do nosso parque, né, tecnológico, né? Exato, também. Que nós estamos, né, com até a obra do Hub, né, nós fomos contemplados, só fazendo esse parênteses, né, nós fomos contemplados, né, com 10 milhões no edital FINEP, então foi uma força de trabalho para que a gente conseguisse ser contemplado, né, nesse edital FINEP. Quem está à frente, né, do parque é a Maria Daniele, nós estamos em construção da obra, né, do Hub, que a previsão é para finalizar esse ano, né, ou início do próximo ano. E com isso vai nos oportunizar para que a gente possa, né, trazer mais empresas residentes no parque, para além também... A incubadora ficou pequena. A incubadora ficou pequena. Para além, né, dos terrenos, né, de fazer uma cessão onerosa, né, para que grandes empresas possam construir, né, dentro do nosso parque tecnológico. E um trabalho, né, que é muito bacana, que vem sendo construído, né, que hoje quem está liderando é o Anderson, são das nossas empresas startups, que são 48 empresas startups que nós temos. Então, são empresas que muitas já consolidadas, já graduadas, né, que nós chamamos, né, uma é a Calmed, que está ali na Faixa Nova. Sim. A Delivery Much foi uma empresa que oriunda, né, da universidade. O idealizador da Delivery Much foi meu bolsista. Ah, é? Viu só? Que coisa, né? É muito legal isso. Então, assim, tem muita coisa bacana que já está, né, na rua, né, digamos assim. Essas empresas startups, elas têm um faturamento, né, bem alto, bem significativo, com uma geração de empregos de quase 300 colaboradores, né, dentro dessas empresas startups, e são empresas, né, disruptivas, né, e fazendo também que a universidade retenha, né, os talentos, né, para Santa Maria e gere também economia, não só de Santa Maria, também como região. Uma outra questão também muito interessante dentro de uma incubadora da universidade são empresas de base tecnológica e que, ali de uma pesquisa, agora mesmo, né, nós firmamos um contrato de transferência de tecnologia para uma empresa incubada. Nossa. Essa foi uma tecnologia desenvolvida no laboratório de um professor, e ele nos procurou para ver se era passível de proteção ou não. E sim, tem toda uma questão de originalidade que precisaria ser avaliada, né? Também, não necessariamente, né, para uma empresa incubada, mas pode ser que a base de negócio dessa empresa tenha essa origem. E daí esse professor nos procurou, a gente viu que era passível de proteção, mas que não tinha mercado. Tanto mercado para a gente buscar, digamos, uma transferência, ofertar essa tecnologia, uma transferência de tecnologia. Então, nós instigamos tanto o professor quanto os envolvidos, né, outros inventores que não têm a dedicação, né, exclusiva dentro da universidade, para criar, né, essa empresa. Por que não criar uma empresa incubada? Então, foi criada essa empresa incubada com base nessa tecnologia e agora nós transferimos. E agora a incubadora, ela vai ficar ela é responsável por potencializar esse negócio dentro da instituição. Pois que coisa, então, vocês ainda criam um mercado, né? Exatamente. Então, assim, porque muitas tecnologias desenvolvidas aqui são disruptivas. Então, nós precisamos ainda criar esse mercado ou que a gente consiga ofertar essa tecnologia para uma empresa que queira, digamos, abrir um outro nicho, que é o caso, digamos, de um outro licenciamento da BioSupply que nós fizemos, que era para instrumentos para humanos, de cirurgias em humanos, e a empresa, vendo a tecnologia que foi desenvolvida pelo professor Maurício Brum, lá da veterinária, ela viu um outro nicho de atuação, para instrumentos para a linha veterinária. Então, ela abriu esse outro nicho, daí tem processo, né, de padronização da produção para colocar no mercado. Então, assim, o impacto do que é gerado aqui, e tem diversos exemplos, né, tanto das nossas empresas startups, quanto dessa interação, né, com empresa. Falaste em relação à prestação de serviço, a gente, em média,
capta efetivamente em prestação de serviços laboratórios 10 milhões. Então, nós temos até ali na nossa página um relatório financeiro com todos os laboratórios, o que recebe cada laboratório, que tem essa interação. E, para além, digamos, de empresas fora do Brasil, nós também temos uma atuação muito com, digamos, os produtores rurais daqui, que não precisam mandar as amostras de solo, por exemplo, para fora. Não, tem aqui dentro da universidade, por um custo, muitas vezes, inferior ao de mercado, né? Então, o impacto também, né, está, né, como tu falaste, na prestação de serviço. E isso faz com que o pesquisador consiga reinvestir no seu laboratório, manter os alunos, né, dentro do programa de pós-graduação ou como iniciação científica, enfim, consiga manter, né, esses alunos dentro da universidade. E esse ciclo que acaba sendo gerado dentro de uma instituição que muitas vezes a gente está acostumada a ficar na discussão que ela não seja teórico-prática, mas o registro acaba sendo muito teórico, né? O artigo, é o paper, é o livro, e essa oportunidade de já ver ainda talvez dentro do seu curso, quer dizer, a pessoa entra num mestrado, começa a desenvolver alguma coisa junto de um grupo de pesquisa, e ela já consegue ver isso sendo direcionado ou tendo um trabalho junto de um mercado, ver a sua pesquisa ganhar vida. E isso eu acho que para um estudante, para alguém que está dentro de uma pós-graduação, isso é de uma realização muito grande. Tu vê que a tua pesquisa está mudando de fato a vida de alguém, né, que está chegando no mercado com pessoas que estão interessadas naquela temática que tu desenvolveu. E isso realmente está fazendo uma diferença cabal na vida, numa produção. Então, que sai daquele espectro do laboratório, que às vezes é um micro, né? O espaço mais micro e vai para o macro. A gente está acostumado, em termos de pesquisa, a trabalhar diferente, do macro para o micro, né? E muitas vezes a pessoa fica um pouco encastelada dentro do seu laboratório, aí faz um paper, torce para que as pessoas leiam e apliquem em outros lugares e viabilizem, mas daí ela consegue ver isso aqui, dentro, com a própria instituição dando esse suporte. Então, digamos que alguém aqui está nos escutando e diz, nossa, mas eu preciso falar com eles. Qual que é o caminho que a pessoa aborda, ou se tem alguma, de repente, algum cadastro, enfim, algum agendamento, como é que funciona? Bacana. E claro, né, a gente lembrando assim que uma coisa não precisa excluir a outra, né? Porque toda transferência de tecnologia tem uma base científica. Claro. Então, claro. assim, isso é muito interessante, né, colocar. Então, o nosso canal, né, pode ser via e-mail no proinova@ufsm.br, uma questão geral, e nós temos daí o específico que tem ali até no nosso site, ali equipe, tem ali todos os nossos contatos. Vamos supor, propriedade intelectual, acredito que eu esteja desenvolvendo algo inovador, inédito no mundo e que tem esse potencial de transferência, né, para a sociedade. Então, nos procura o núcleo de propriedade intelectual para que a gente faça um comunicado de criação, que nós chamamos, que é uma reunião junto ao núcleo de propriedade intelectual para verificar esses critérios de patentabilidade. A gente faz algumas perguntas, né, e nos reunimos internamente para a gente verificar se é passível de proteção, se não é, qual que vai ser a estratégia, né, de transferência de tecnologia. Tudo isso a gente auxilia o pesquisador, né, e é uma construção, né. E também tem, vamos supor ali, o núcleo de prospecção e valoração, tem o núcleo, né, de apoio a projetos, que é responsável por formalizar. Por exemplo, eu tenho um laboratório que eu vejo que tem o potencial de prestar o serviço, né, para o externo. Como que eu formalizo? Para isso, nós temos um núcleo de apoio a projetos que presta esse auxílio para os pesquisadores. E o de prospecção e valoração, se tem algum viés com o mercado. Tem uma proposta, de repente, para ofertar. E isso eu estou falando só da Coordenadoria de Transferência, Tecnologia e Propriedade Intelectual. Porque para todos os efeitos tem que ser feito quase que uma curadoria
de cada tema que tem os núcleos, né? E tem também da educação empreendedora, tem de repente o parque. Então, você pode nos encaminhar para o e-mail geral, que daí a gente direciona, né, para o setor mais específico, né? E às vezes também, né, pesquisadores que nos procuraram, a coordenadoria de TT e PI, mas era algo que é para colocar dentro da disciplina, alguma demanda de uma empresa numa disciplina, procurar uma solução. Então, a coordenadoria de empreendedorismo tem programas específicos para isso, o que é muito bacana. Então, daí a gente direciona. Então, nós ali também já direcionamos. Muitas vezes nos procura, não, mas você tem potencial, né, de gerar uma empresa, né, de repente ser uma empresa incubada. Então, daí a gente direciona lá para a incubadora. Ou a gente interage, a gente está negociando um projeto de PID, o que já aconteceu algumas vezes, a gente está negociando um projeto de pesquisa e desenvolvimento, e é uma empresa muito vinculada nas vertentes do nosso parque. Então, a gente já mostra as possibilidades de vincular o nosso parque tecnológico, que tem a modalidade tanto associada quanto a modalidade residente. Associada é de forma, digamos, online, com todos os benefícios, e a residente, né, para compartilhar da infraestrutura, né, do parque, com benefícios, né, diferentes. Então, muitas vezes as empresas nos procuram para uma finalidade, mas a gente já direciona porque vê a potencialidade, né, de interagir, né, conosco de diferentes formas, né? E eu já imagino também que, dada essa questão geracional mesmo, né? As pessoas que vão passando por aqui e que se projetam e conseguem inserção em determinados âmbitos, tem o olhar da empresa, que também começa a olhar para a universidade de um jeito diferente, como essa possibilidade de disrupção. E então passa a ser não só a universidade procurando as empresas, mas, no outro lado, as empresas também procurando a universidade e querendo estreitar esses laços, né? Se aproximar, colocar ao dispor da instituição, e também as pessoas que já passaram por aqui e que puderam ter seu cerne dentro da incubadora, enfim, e que agora também já estão caminhando com pernas próprias. E eu acho que deve ficar uma espécie de gratidão dessa relação com a universidade, que possibilitou que essa ideia ganhasse vida, né? Então, eles também, eu acho que, imagino que sejam sempre portas abertas para que as pessoas que estão aqui também procurando esse caminho possam, inclusive, tentar implementar coisas dentro dessas empresas, né? Não, perfeito. Nós temos até contatos, né, que nos procuraram e que são ex-alunos, né, da universidade, mas por conhecer o mecanismo dentro da universidade... Agora quem está com o problema sou eu, então vamos conversar. Exatamente. E tu comentaste antes em relação aos alunos, né? Então, os alunos, a gente verifica assim, que é uma outra formação, né? Tanto passando na coordenadoria de empreendedorismo, tanto abrindo uma empresa dentro da incubadora, né, tendo alguma vinculação com o parque ou nos projetos CPID, é uma outra formação. Ele sai mais preparado para o mercado, porque ele vai ter uma visão do que espera ele no mercado. Claro que esse é um aspecto dentro de vários que a universidade vem se preparando, né? Também os centros de ensino também estão se preparando muito para isso, né? Não é a ProInova, né, sozinha, né? Então, a gente precisa também ter uma rede, né, de colaboração para que isso aconteça. Mas essa relação de ganha-ganha, ela é um círculo muito virtuoso, né? Então, só tende a ganhar, né? Então, e quanto mais nós tivermos casos de sucesso, mais nós vamos conseguir que tenha essa relação de confiança, né? Que tu comentaste, né? Das empresas se aproximarem e nós também, enquanto corpo docente, acadêmico, também se aproximar, porque existe essa, como eu comentei, essa simetria da informação, né? E cada vez mais vai diminuindo, né? Tanto esses temas, os prazos, a forma, né, de enxergar, né? Então, mas assim, a gente vê muito, assim, tanto os discentes quanto os docentes de forma muito orgulhosa, né, vendo a sua pesquisa lá no mercado, porque parece que é a concretização de muitos anos de estudo, né? Então... E retroalimentando, né, esse círculo virtuoso, né? Porque
ele vê que também a sua ideia, a sua concepção também foi executada de forma adequada, que alguém cumpriu com os processos, alguém teve esse respeito, né, pela pesquisa e tal, para ver ela adequadamente aplicada. Então, passa a existir essa relação de confiança com alguém que vai respeitar o processo que foi diagnosticado, enfim, né, que foi criado. Perfeito, sim. A gente está indo aqui para os nossos minutinhos finais e eu queria, então, para a gente encerrar, essa capacitação com a EMERGE, ela tem ainda algum tipo de inscrição aberta? Como é que as pessoas interessadas podem saber mais? Sim, lá no nosso site tem o link das inscrições. As inscrições vão até dia 18 de março. Então, é para técnico, administrativo, discente, docente, para as nossas empresas incubadas. Então, nós conseguimos, né, negociar com a empresa para que essa capacitação inicial seja para toda a comunidade. Toda a comunidade. Não precisa ter vinculação e não tem nenhum pré-requisito. Para que a gente crie nessa cultura da inovação, para que a gente abra um pouco a nossa visão do nosso dia a dia, né? Daí depois que serão selecionadas, para quem se interessar também, não necessariamente, para quem se interessar serão selecionados 10 projetos ou tecnologias para daí sim fazer o modelo de negócio, montar a proposta e fazer rodada de negócio com possíveis empresas interessadas. E do CCS também vai ser aberto, né, essa semana. E também vão ter o link da inscrição, mas ainda não está acessível. Vai ter tanto no site da Proinova como do CCS. Só que é específico, né, para a área para o CCS, né, para a saúde. Mas são programas assim muito bacanas, né, que a gente vai conseguindo, né, aos poucos, né, contribuir, né, mais para esse tema, né. Bom, chegamos aqui no nosso tempo. Teríamos mais assuntos ainda para ficar fervilhando. Mas, Lauren, muito obrigada pela tua presença, por ter se disponibilizado a vir trazer um pouquinho mais da Proinova aqui para a gente. E a gente agradece muito e fica ao dispor cada vez que a Proinova tiver aí outras iniciativas, conte com a gente aqui para fazer uma divulgação. Muito obrigada. Muito obrigada, Jéssica, essa oportunidade de nós expormos um pouco, né, do que nós fizemos. Realmente, né, tem coisas que com certeza, né, ficam de fora, mas a gente também fica à disposição, né, para quem queira, né, ir lá trocar uma ideia, né, sobre a sua pesquisa, enfim, a gente fica realmente à disposição. E muito obrigada novamente. Sempre bem-vindos. E aí, para você que nos escuta aí do outro lado, um grande abraço, feliz 2024 e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.